servimos a um Deus que nos vê. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós estamos aqui conhecendo, estudando, aprofundando os princípios, a história que está na Bíblia Sagrada, a palavra que o nosso Deus deixou para nós. E nós estamos em mais um episódio da série Uma Mulher Virtuosa. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, Deus nos vê. Sim, queridos, Ele que nos criou, que nos formou, que nos fez a sua imagem e semelhança, que está num alto e sublime trono, olha para nós. Ele nos vê em qualquer situação que estejamos. E quando a gente começa a falar de mulheres na palavra, a gente vai encontrar inúmeros exemplos de força, de perseverança, de mulheres que fizeram a diferença nas situações e nos momentos em que viveram. E a gente tem alguns nomes que vêm à nossa mente, como Ana, como Débora, como Ruth, a própria Maria, que foi mãe de Jesus. Então, existem alguns nomes comuns das mulheres da Bíblia. Mas existem também inúmeras mulheres que fizeram a diferença e que às vezes não são tão lembradas assim. E hoje a gente vai falar de um contexto que está lá na história de Abraão, o patriarca, aquele que Deus chamou, Abraão e Sara. A gente vai falar de Sara? Não, a gente não vai falar de Sara. Hoje a gente vai falar de Agar. Agar, que era uma serva, uma egípcia que estava ali ao serviço de Sara. E para você acompanhar, esse contexto está registrado lá em Gênesis, no capítulo 16. A gente sabe que Deus chamou Abraão, que Deus deu uma promessa para Abraão, mas que Sara já era avançada em idade e não tinha filhos. E como que aquela promessa então iria acontecer? E é aí que entra Agar na história. No capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver quando Sara, então, entrega Agar, sua serva, como mulher para Abraão, para que ela pudesse ter filhos e Sara pudesse cuidar daqueles filhos como se fossem seus. E é isso mesmo que acontece. Então, Agar ali é tomada por Abraão, engravida e começa, então, uma história, digamos, um pouco conturbada ali registrada na palavra de Deus. Já durante a gravidez, Agar, ela começa a zombar da sua senhora. Por quê? Ela tinha engravidado e Sara não. E naquele momento, então, Sara vai e fala com Abraão e Abraão vira para ela e fala: ela está nas suas mãos, foi você quem tomou essa decisão, então faça com ela o que você quiser. E Agar, então, foge para o deserto, foge da sua senhora, com medo, sem saber o que viria, o que aconteceria com ela. Então, pensa comigo, uma mulher que é uma serva, que não está na sua nação de origem, então provavelmente ela não tinha familiares ali no meio de Abraão, então ela estava servindo aquela família. Ela precisou se submeter aos desejos da sua senhora, ela engravidou do seu senhor e naquele momento, depois de zombar de Sara, ela corre, ela foge para o deserto. Pensa comigo, uma mulher grávida no deserto, passando todas essas informações na sua cabeça. Eu acredito que ela estava passando por uma crise emocional. Mas a palavra não conta para nós quanto tempo Agar estava com a família de Abraão. O que a gente sabe é que no meio do deserto, então, acontece alguma coisa diferente. Vamos ler? Lá na palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 16, conta todo o relato dessa história. E nós vamos ler aqui alguns versos para entender e para permitir que Deus também fale aos nossos corações através da vida de Agar. Está escrito assim, Gênesis 16, a partir do verso 6.
E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E o verso 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Olha só que história que está registrada na palavra. Depois você continua lendo, porque vai acontecer muito mais coisas ainda dentro da história de Agar. Então, nesse momento, esse primeiro ponto é onde eu quero falar com você. Às vezes nós passamos por situações, por momentos ruins nas nossas vidas, momentos que até mesmo aconteceram por conta das nossas decisões, por agirmos de uma forma contrária àquilo que Deus nos orientou. Então, diante de várias situações, nós passamos por dificuldades. Nós estamos olhando aqui para uma mulher que estava em meio a uma dificuldade. E nesse momento de crise, um momento que a gente pode dizer até problemático da sua vida, ela então consegue ouvir a voz do Senhor. Você reparou que aqui nesse texto, Deus falou com Agar? A palavra não fala se Agar falou com Deus. A palavra fala que Deus falou com Agar. E por que é que Deus falou com Agar? Sendo que a promessa era para Abraão, para Sara, sendo que Agar era simplesmente uma serva. Por que Deus falou com ela? Independente daquilo que nós somos, daquilo que foi estabelecido sobre as nossas vidas, do nosso contexto familiar, da nossa formação, daquilo que está dentro de nós e que nos fez ser quem somos, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E é exatamente isso que nós precisamos entender ao olhar para a vida de Agar. Ela foi colocada naquela família por um propósito de Deus. Ah, Deus já sabia tudo que ia acontecer? Queridos, Deus já sabe de todas as coisas. Mas os planos do Senhor, eles são diferentes dos nossos planos. E quando a gente olha para esse momento específico na vida de Agar, a gente enxerga que ela conheceu o Senhor. Então, a palavra fala que então ela chama a Deus como um Deus que me vê. E hoje eu quero que você entenda que independente da situação que você esteja, independente das circunstâncias que você viva, que talvez foram causadas até mesmo por decisões ou por erros no decorrer da sua trajetória, existe um Deus que te vê. E não é porque você errou que Deus vira os olhos. Não, queridos. O propósito de Deus é que todos se salvem. Então, há um propósito de Deus para a sua vida. E ali, naquele momento, então, Deus dá a orientação para Agar. Agar ouve a voz de Deus e obedece. Deus fala para ela: volta para sua senhora, humilha-te. Você tem que se arrepender, você agiu errado. E eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Nessa hora, Deus já aponta o nome que ele vai dar para aquela criança, que é Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão. E a gente sabe que vem uma grande nação ali a partir de Ismael. E Deus já traz toda uma direção do que vai acontecer. Então Agar obedece e volta para a casa de Abraão. E, queridos, muitas vezes Deus nos orienta, Deus nos direciona, Deus fala de maneira clara, como ele falou aqui com Agar,
que a gente precisa tomar essa ou aquela direção. E cabe a nós obedecer ao Senhor. Deus me vê? Sim. Deus te vê? Sim, Ele te vê. Mas a bênção, a promessa, o manifestar da bondade de Deus só será alcançado nas nossas vidas se a partir do momento que eu percebo que Deus me vê, eu começo a obedecer aquilo que Ele está falando para mim. E então, você, ao olhar para Agar, você acha que Deus tinha algo bom para fazer na vida dela? Às vezes a gente acha que não, que era só problema, olha que situação, olha tudo que essa mulher passou. Pois é, mas Deus ainda tinha uma promessa para cumprir. Então Deus libera palavras ali sobre a vida de Ismael, sobre aquela descendência que estava no ventre de Agar, e Deus vai cumprir com as suas promessas. Então, depois de alguns anos, chega o momento de Abraão despedir Agar e Ismael. Então, o menino já está crescido e eles, então, vão para onde? Em direção ao deserto, novamente. Agar se encontra no deserto, agora já com seu filho. E chega aquele momento onde eles já estão desfalecendo. Ela coloca o menino ali embaixo, ela acha uma sombra, coloca o menino e sai de perto porque ela não quer ver o menino morrer. E o que acontece? Mais uma vez, no deserto, Deus vem e fala com Agar. Deus vira para ela e conversa com Agar mais uma vez. Gente, Deus sempre está pronto a nos direcionar. Ele sempre tem algo para falar ao nosso coração, para conduzir as nossas vidas para a vitória. Gente, Deus tem coisas boas para nós. Então, olha mais uma vez o que a palavra diz sobre a vida de Agar. A sequência dessa história está registrada em Gênesis, no capítulo 21, olha só, a partir do verso 15. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto. Gente, olha o que Deus faz. Então, em mais uma situação de deserto, agora Agar tinha que seguir o seu rumo. Ela não tinha mais que voltar para a sua senhora. Ela tinha uma direção de seguir em frente. E no meio daquele deserto, mais uma vez, ela esmorece, ela perde as suas forças, ela olha ali para o seu filho: meu filho vai morrer nesse deserto. Mas Deus fala com Agar. Queridos, a gente precisa entender que Deus está lá no seu alto e sublime trono, mas Ele nos vê. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos problemas, Ele conhece tudo o que acontece na nossa vida. E quando a gente entende e coloca nele a nossa esperança, Ele nos conduz. Então Deus vem e mais uma vez fala com Agar: Agar, olha ali, tem água, vai lá, pega seu filho, eu vou fazer dele uma grande nação. E Deus cumpre a promessa. E quais são as promessas que Deus já falou para você? E que talvez você se esqueceu, ou em meio ao caminho você se desviou de todo o processo e hoje você acha que está perdido no meio de um deserto. Pois é, Deus te vê. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer manifestar a graça dele sobre a sua vida. Mas para isso você precisa obedecer à voz do Senhor.
Eu sei que tem algo que Deus está falando ao seu coração, porque Ele fala, porque Ele nos instrui, porque Ele nos direciona. Então, queridos, ouça, obedeça e siga em frente. Ainda que a gente olhe para essa história e que a gente pense, nossa, mas aconteceu coisa demais na vida dessa mulher. Aconteceu. Mas a promessa que Deus fez para ela se cumpriu. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Obedeça aquilo que Ele tem. Entenda que o nosso Deus, Ele é soberano. Diante de qualquer que seja a situação ou a circunstância, ainda que nós sejamos infiéis, ainda que a gente tenha feito inúmeras coisas erradas, se a gente se arrepende, se a gente alinha a rota, se nós olhamos para aquilo que Deus tem, Ele vai direcionar a nossa vida para vencer. E vencer com Deus, queridos, não é viver um mar de rosas. Agar viveu no deserto com seu filho, mas ali Deus o abençoou. Então, Deus pode te abençoar. Ouça aquilo que Deus tem. Aprenda com essa história. Entenda, Deus pode e quer direcionar os nossos passos. Para isso, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar, precisamos dar ouvidos à voz de Deus e o principal, obedecer aquilo que Ele está falando. O que é que Deus está te falando? Qual é a direção que Ele te deu nesses dias? Que você dê ouvidos e que você caminhe seguindo a voz do Senhor. E não se esqueça, Ele tem um propósito. Ele tem algo para fazer em você e através de você. Deus te ama bem assim como você é. E Ele pode sim transformar a sua trajetória para que você saia de um deserto, de uma crise, de problemas, de situações para um lugar de bênção. E não esqueça de curtir, de compartilhar com alguém, de deixar o seu comentário, porque eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. E tem muito mais para aprender com tudo que está registrado na Palavra de Deus. Então, eu te encontro no próximo vídeo.